Tem de vista muitas informações em todas as mídias hoje circulando. Eu comunico aqui por volta dos 4 minutos de hoje. Nós peticionamos via a Advocacia Geral da União, o Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, sobre a informação que chegou para nós, via Ministério da Saúde, de que mais de 20 mil crianças entre 0 e 11 anos haviam sido vacinadas até o final do ano passado. Algo completamente irregular. Isso já teve um despacho favorável do senhor Ricardo Lewandowski para que os estados informem se procede essa informação. Em caso positivo, por que isso aconteceu? Num segundo momento, num outro despacho do senhor Ricardo Lewandowski, uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, a atenção dele foi de que crianças entre 5 e 11 anos não são obrigadas a se vacinar. E não existe qualquer medida coercitiva, como multas, por exemplo, junto aos pais que porventura não vacinarem seus filhos nessa faixa etária. A vacina depende unicamente da vontade dos pais ou do responsável. Esse é o restabelecimento da verdade. Mas creio que não só o Queiroga, bem como o nosso ministro aí da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, possa melhor atender qualquer solicitação por parte de vocês. Tem alguma pergunta? Eu posso? Então tá bom. Bom, obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Obrigado a todos. Boa noite. O presidente já fez um resumo bastante fidedigno do que ocorreu. Então são duas decisões específicas do ministro Ricardo Lewandowski. A primeira, ambas muito simples, mas a primeira são despachos também, na verdade. A primeira faz com que os governadores, em 48 horas, prestem essas informações. As informações chegaram ao Ministério da Saúde, então é um sistema público, um sistema governamental que goza de presunção, mas obviamente nós pedimos aos governadores, via Supremo Tribunal Federal, que prestem essas informações, e não só informações quanto à vacinação, mas fundamentalmente, presidente, o que ocorreu com essas crianças, se elas estão sendo acompanhadas, se algumas delas teve reação ou não, se houve por parte do Estado algum tipo de verificação após 1 ou 2 ou 3 meses dessa vacina ser ministrada, porque lembrando que todas elas foram anteriores a qualquer aprovação por parte da Anvisa de aplicação de vacinas em crianças. Verificamos também, para o nosso espanto, nos sistemas, muitas vacinas aplicadas em crianças de 0 a 5 anos, que isso absolutamente sequer foi discutido, né, ministro Queiroga? Então, a aplicação de doses de adultos. Então, a nossa obrigação, é a obrigação do governo federal, é apurar o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal prontamente, por meio do ministro Lewandowski, ouviu os nossos pedidos e fez com que os governadores busquem os dados e nos informem. A segunda ação, que gerou mais questões específicas em relação à imprensa, o presidente também já trouxe aqui um esclarecimento muito importante, é que o ministro Lewandowski, de maneira muito clara, cita alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente apenas para que o Ministério Público, que já tem essa competência constitucional e legal, zele pelos interesses e pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Em momento algum, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski cita qualquer tipo de obrigatoriedade da vacinação ou qualquer dispositivo do Estatuto da Criança e Adolescente quanto à obrigatoriedade de vacinação. E é bom que seja muito claro, a vacina da Pfizer foi aprovada de 5 a 11 anos pela Anvisa, o Ministério da Saúde trouxe as especificações e a maneira por meio das quais ela deve ser aplicada, sempre com base nas recomendações da Anvisa, e lá ficou muito claro que ela não é obrigatória. Isso foi submetido de imediato ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Ricardo Lewandowski, que também arquivou ou extinguiu, sem julgamento de mérito, as duas ações específicas que tratavam disso. Portanto, o plano da autoridade do Ministério da Saúde foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal e não houve, nesse dia de hoje, qualquer alteração em relação a isso. É a autoridade, é o Ministério da Saúde que diz como deve ser feito, ouvindo a Anvisa, observando a Anvisa, e o Ministério diz que deve ser feito de maneira não obrigatória, porque é uma vacina ainda experimental. E é interessante que eu diga, até para deixar muito claro, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria bastante equivocada, e é fundamental que deixemos aqui que possamos restabelecer a verdade, dizendo que o ECA obriga a vacinação de Covid.
também não há nenhum tipo de questão em relação a isso. O ECA não obriga e não faz com que a vacinação de Covid seja obrigatória. Ele faz com que vacinações específicas recomendadas pela autoridade sanitária no PNI sejam obrigatórias. Aqui não há nenhum tipo de vacinação no PNI, nós estamos falando de PNO, né, que é o programa de operacionalização, e no PNO foi dito de maneira muito clara e submetido ao Supremo, eu repito para que fique muito claro também, que a vacina não é obrigatória, portanto não há, no nosso entendimento, na interpretação da Advocacia Geral da União e do próprio ministro Ricardo Lewandowski, com base nesse próprio despacho, qualquer alteração desse panorama, não é isso, ministro? Perfeito, ministro Bruno Bianco. Deixar aqui bem claro que desde o início a preocupação que o presidente Bolsonaro me transmitiu era com a segurança das nossas crianças, não só das nossas crianças, mas dos brasileiros de uma maneira geral. Há cerca de 10 meses eu assumi o ministério e o presidente recomendou que nós impulsionássemos essas ações relativas à vacinação. E o Brasil já é o líder em relação à aplicação de vacinas no mundo. O governo do presidente Bolsonaro distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina, que foram muito importantes, como todos vocês sabem. Em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, só há uma vacina com registro na Anvisa. A segurança dessa vacina foi atestada pela Anvisa. A forma de aplicação dessa vacina, conforme o Ministério da Saúde indicou, foram as questões e as recomendações estabelecidas pela Anvisa, ou seja, em salas próprias, com vacinadores exclusivos, as crianças devem ficar em observação para verificar se algum evento adverso. O ministro Bruno Bianco falou muito bem. O Programa Nacional de Imunização, que foi instituído em 1975, à época do governo do presidente Ernesto Geisel, não se confunde com o Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid. Essas vacinas, elas foram aprovadas num contexto de uma emergência sanitária de importância nacional e internacional. Tanto que foi necessário uma legislação específica. Então isso diferencia da legislação própria do Programa Nacional de Imunização. O tema da vacina em crianças de 5 a 11 anos foi exaustivamente discutido. Inclusive, o Ministério da Saúde convocou uma audiência pública para discutir o assunto com especialistas de todas as matizes, com a presença do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, do Conselho Federal de Medicina, e posteriormente a recomendação ficou bem clara: vacina para as crianças que não têm contraindicação à vacinação, não compulsória, porque é uma vacina que a própria indústria farmacêutica não se responsabiliza por eventos adversos, como é do conhecimento de todos. O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância e Saúde, acompanha eventos adversos, também de maneira complementar, porque essa função é uma função própria da Anvisa, a farmacovigilância. Nós também acompanhamos. Vocês viram domingo, no meu estado, do estado da Paraíba, foi constatada a aplicação de vacinas Comirnaty de adulto em crianças, 48 crianças. O presidente Bolsonaro ligou para mim, me pediu para ir lá verificar. Eu fui, verifiquei, visitei mães, pais, as crianças. Então, nós estamos diante de uma emergência sanitária que já importuna a vida dos brasileiros há muito tempo. E nós vamos vencer, porque trabalhamos para isso de maneira organizada, sob a liderança do presidente Bolsonaro. Então vamos em frente, e eu acho que o Brasil está indo muito bem em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, inclusive com a variante Ômicron. Eu passo relatórios diários ao presidente da República sobre esses fatos. Ele, como todos sabem, acorda muito cedo, envia mensagem de WhatsApp, e a gente está trabalhando aqui em conjunto. Ok, pessoal? Você permite complementar, Queiroga? Pois não, presidente. Conforme foi o seu despacho acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski sobre vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Inclusive, quem for aplicar a vacina tem que dizer ao pai da criança ali que a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, outros, porventura, venham a aparecer, só serão
identificados em 2025, até 2025. E também no despacho da saúde, bem como no acolhimento por parte do Supremo, os pais têm que ficar bastante antenados, principalmente nos primeiros minutos após a vacina, porque a criança pode sofrer, pode ter palpitação, dores no peito e falta de ar. Ou seja, os pais são responsáveis por tudo isso. A empresa Pfizer não se responsabiliza e os pais têm que medir também o custo-benefício dessa vacina. O governo federal, depois de aprovado pela Anvisa, comprou as doses necessárias para quem porventura quiser se imunizar, quer sejam adultos, quer sejam os pais, para imunizar os seus filhos de 5 a 11 anos de idade. Repito, dores do peito, palpitação e falta de ar. E outros efeitos adversos serão conhecidos ao longo deste ano, 23 e 24.